sabe que a gente sempre leva dicas especiais para você deixar sua casa arrumadinha, né? Hoje não seria diferente. Começa segunda-feira e aí um lugar que você precisa estar sempre arrumando é, claro, a cozinha. Então, para te ajudar nessa missão, nós vamos contar com a participação da personal organizer Iris Fabiane. Ó, vem aí com dicas especiais para sua cozinha no nosso quadro Lar em Dia. Olá, seja muito bem-vinda à minha casa. Eu sou Iris Fabiane, sou personal organizer e eu queria falar um pouquinho para você sobre organização e te dar algumas dicas de como organizar a cozinha para que você tenha uma cozinha mais prática, com mais espaço e que no seu dia a dia seja muito mais fácil cozinhar. Então vamos aproveitar que eu já estou aqui nessa bancada e eu quero te ensinar como dobrar o pano de prato para que ele ocupe menos espaço na sua cozinha e seja mais prático para você pegar da sua gaveta. Então vamos lá, aqui temos um pano de prato, é só você estender ele assim na sua bancada, na sua mesa, enfim. Eu gosto de dobrar ele ao meio, ó, deixar ele como quase um quadrado. E depois a gente divide ele em 3 partes, criando um retângulo. Ó, dobra uma parte, depois pega a outra parte, traz ao meio e deixa ele um retângulo, tá vendo? Então depois de estar um retângulo, a gente vai novamente dobrar em 3 partes. A gente vai trazer essa parte daqui, ó, em que a dobra tá bem bonitinha. E essa que ficam mais faixas, né, mais pano, a gente vai trazer dentro dessa primeira cavinha que ficou no pano, ó. E a gente vai envelopar, é assim que chama. E você vai guardar o seu pano dobrado dessa forma, desse jeito assim na sua gaveta, ó. E aí vai ficar um atrás do outro, tá? Fica muito mais prático quando você for retirar o seu pano de prato para usar no dia a dia, que às vezes é corrido. Claro, caso você não queira envelopar, porque você achou que dá muito trabalho, é só você, no lugar de envelopar, guardar ele, ó, dessa forma. Tá vendo? E você vai guardar na sua gaveta desse mesmo jeito. Uma outra dica que eu queria trazer aqui pra você é para as panelas. Pra quando a gente tem aquela panela que é um pouco mais sensível. Aquela que tem antiaderência e a gente não pode usar o lado verde da bucha, a gente não pode colocar uma por cima da outra porque pode arranhar e a gente perder a aderência. Inclusive, não sei se você sabe, mas a gente também não pode colocar ela debaixo da água quando ela ainda estiver quente. Então, para guardar essas panelas que são mais sensíveis, uma dica que eu tenho e que eu gosto muito de usar aqui em casa é que quando elas são assim, que tem aderência, eu gosto de colocar um pedaço de plástico bolha entre elas, porque aí elas não correm o risco de arranhar. E não necessariamente precisa ser plástico bolha, pode ser um tecido mais grossinho que você recorte um quadradinho e coloque entre elas. Pode ser algum tipo de material emborrachado, enfim, fica ao seu critério e de acordo com a sua criatividade para que você consiga proteger melhor. E aí depois você consegue colocar uma acima da outra e elas não correm o risco de arranharem. Agora eu quero te dar uma dica para você organizar melhor os seus talheres, que pra mim é o que mais fica bagunçado na cozinha, principalmente porque é o que a gente mais manuseia enquanto tá cozinhando e às vezes a gente corre o risco de se cortar com uma faca, enfim, é bem complicado e eu adoro quando fica bem organizado, traz uma sensação de paz, justamente porque a gente abre a gaveta várias vezes no dia, né? Então deixa eu tirar isso daqui. E ó, eu gosto de usar organizadores. Tem vários tipos de organizadores, você inclusive, a depender do tamanho da sua gaveta, você consegue usar caixinhas de lembranças de casamento, caixas de sapato, enfim. Depende da altura da sua gaveta, da largura, você pode usar a sua criatividade e você consegue sim deixar ela mais organizada. Então aqui ó, eu gosto de separar por esses talheres que são mais resistentes, né, que não são cortantes. Em outro eu gosto de colocar todos os tipos de facas diferentes que eu tenho. E aqui todos os que são de metal. Você vai ver que a minha gaveta é bem pequenininha, então eu gosto sempre de deixar tudo bem separadinho para que seja mais prático mesmo no meu dia a dia. A mesma coisa com o talher, faca, garfo, colherzinha, eu gosto sempre de separar. Outra coisa que eu decidi começar a usar aqui em casa foram caixas organizadoras aqui na cozinha,
para itens que às vezes ficavam mais espalhado, que eu não tinha espaço para guardar, mas como eu tinha uma prateleira, eu decidi usar caixas organizadoras. Eu vou te mostrar o que eu coloco dentro delas. Então, ó, eu gosto de colocar dentro delas jogo americano, né, que vai na mesa, descansador de panela. Então nessa caixa organizadora vão todos esses itens que eu não tenho espaço em gaveta, porque aqui é bem pequeno. Então eu decidi usar na caixa organizadora. Já nessa outra, eu gosto de colocar os pires, pequenos pratos, né? E aqui de sobremesa, que a gente não tem espaço para guardar, a gente não tinha gaveta nem prateleira mais. Então eu decidi usar porque aqui ela mantém mais limpo, né? E é mais prático, porque é só pegar a caixa. Quando eu preciso desse item, eu pego a caixa e eu retiro o item, enfim, depois é só devolver. Agora eu quero te trazer aqui para esse cantinho para você ver a última dica que eu tenho para você sobre como organizar temperos, mantimentos, de uma forma que não precise ficar dentro do saco plástico, né? Porque muitas vezes dá bichinho dentro do armário. Então eu gosto dessa dica, é muito prática, a gente cuida do meio ambiente fazendo isso, enfim, vem ver. Então, eu gosto muito de reutilizar alguns potinhos de óleo, de doces, de azeitona, enfim. E eu gosto de colocar os mantimentos dentro dele, porque eu não gosto muito de deixar eles dentro do saquinho, porque dá bichinho, às vezes ele estraga muito mais rápido e dentro do vidro dura muito mais tempo. Então eu gosto de utilizar, muitas vezes eu coloco algumas etiquetas pra gente escrever com giz na frente, né? Ou você pode usar também canetinha branca, enfim, ou você também pode usar o adesivo branco e usar uma canetinha colorida, não tem problema. Então eu gosto de utilizar esses potes assim, porque a gente economiza um pouquinho e a gente ajuda o meio ambiente reutilizando e não simplesmente descartando. Eu uso para temperos também, ó, do mesmo jeito. Enfim, fica muito mais prático, dá pra gente ver tudo porque ele é transparente e o manuseio no dia a dia é muito mais fácil. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, que você consiga organizar um pouco mais a sua cozinha e deixe tudo mais prático pra você aí no seu dia a dia.